Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando aqui pela TV Câmara de Goiânia e também pelo canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, mais um TCM Notícias. O titular do programa, Luiz Carlos Lopes, está curtindo merecidas férias e, por enquanto, eu, Luciana Brits, trago para você as informações do TCM de Goiás. Nesta semana foram julgados mais de 100 processos. E terça-feira, em Brasília, foi aprovada a PEC da essencialidade, que reconhece os tribunais de contas como órgãos fundamentais, indispensáveis para o controle da administração pública. A acessibilidade também foi assunto esta semana e daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para você. Mas hoje, na nossa entrevista, nós vamos falar de tecnologia e o assunto do momento, inteligência artificial. Conosco, o superintendente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o auditor de controle externo, Marcelo Oliveira. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no TCM Notícias. Eu que agradeço a você, Luciana. É um prazer estar aqui podendo contribuir, né? E a gente falar assim, de um tema assim, que é o tema no momento, e eu acho que vai ser o tema no momento por muitos anos, né? Que hoje a inteligência artificial ela está praticamente em todos os lugares, né? Todo lugar que você vai tem alguma novidade em inteligência artificial. E o nosso tribunal, ele não está atrás, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito assim, com IA. Então, assim, a gente, vamos ter essa conversa, né? Nessa tarde aí. Vamos ver se a gente consegue atender os anseios, né, de todos, assim, saber para onde a gente está indo, o que a gente já fez, né? É um prazer estar aqui para poder contribuir, Luciana. A alegria é nossa, Marcelo. E já que você começou o assunto, qual é o uso que o tribunal já vem fazendo da inteligência artificial? Nós já temos usado a IA, nós começamos, em 2021, nós começamos um convênio com a Universidade Federal de Goiás. E qual foi o intuito desse convênio? Da gente trazer a habilidade de desenvolver a tecnologia de IA para os nossos servidores, né? Então, no primeiro ano, assim, foi nos primeiros 3 anos de convênio, né, que foi 21, 22 e 23, nós focamos muito no aprendizado da IA. E, como ferramenta, nós lançamos uma ferramenta chamada Match API, que ela está integrada no Colari. O que ela faz? Ela faz a análise dos documentos que são entregues pelo jurisdicionado, né? Então, sim, foi um primeiro passo. E com esse primeiro passo, as nossas equipes internas aprenderam muito. A gente começou a já fazer, então assim, hoje o Colari, licitações, ele já tem o uso de inteligência artificial que ajuda na análise dos editais, né? O Colari, ele já fazia uma análise eletrônica de todas as entregas e com a IA agora a gente conseguiu dar um passo além nessa análise, né? Para ela ser mais assertiva e já entregar para o auditor vamos falar assim, indícios, né? Aqui pode ter um problema, como você pode fazer isso aqui para melhorar as auditorias, né? E a gente poder contribuir mais com o jurisdicionado, né? Falar assim, olha, você precisa corrigir isso aqui, você precisa caminhar melhor com isso aqui, né? Então, assim, ela tem ajudado nesse ponto. Num segundo momento, nós renovamos o convênio, né? Que é o segundo ano do convênio. E nesse segundo ano do convênio, nós criamos, que agora teve o lançamento do ChatGPT, foi aquele estardalhaço todo. Aí outros tribunais começaram a soltar os seus chats e nós também criamos o nosso chat, né? O ChatDoc. O ChatDoc, né? Que ele tem evoluído muito, né? Então, assim, é uma ferramenta ainda com muito potencial. Esse ano nós trabalhamos demais nele. Ele já está integrado em algumas ferramentas do tribunal, como processo eletrônico. Você pode usar ele apartado também, assim, acessando ele via web, né? E qual que é a grande vantagem do ChatDoc em relação, por exemplo, a um ChatGPT? Ele está sendo treinado para o tribunal, né? Então, assim, é para a realidade do tribunal. Específica do controle externo. Do controle externo, né? Então, assim, nesse ano já fizemos inúmeras melhorias e estamos trabalhando nele constante, né? A ideia é que agora, assim, nós vamos integrar a jurisprudência,
no ChatDoc. A gente já tem um estudo avançado também dele acessar nossos bancos de dados, então nossa base de dados. Você vai poder, nós estamos fazendo assim a emissão automática de todas as certidões do tribunal. Você vai poder fazer essa emissão diretamente no ChatDoc. Então, assim, nós estamos fazendo diversas melhorias, né? E à medida que novos processos eles vão entrando no processo eletrônico, o ChatDoc já vai estar preparado para você poder agilizar essa análise, né? Gerar pareceres, né? Ele já faz para os conselheiros, no pauta e plenário, ele já faz um resumo de todas as pautas, né? Então, assim, são muitas novidades, assim, que... Pois é, e além de muitas novidades, vocês estão lidando com um volume, assim, espantoso de informação, né? Muito. Tanto interna quanto externa. Qual é a segurança que o tribunal oferece no tratamento desses dados aí? A segurança é que, como ele está dentro da nossa infraestrutura, ela tem todo um regramento, né? Então, por exemplo, assim, tudo que a gente recebe, ele vai no nosso banco de dados, o acesso dele é restrito, né? Então, todas as informações que chegam para a gente, elas são tratadas internamente, dentro dos nossos servidores, com toda a segurança de acesso. Por exemplo, assim, se eu recebo uma informação e jogo ela para o ChatGPT, o mundo inteiro pode saber daquela informação. As nossas não. Tudo dentro do nosso ambiente, né? Então, assim, a grande segurança. Nós temos um trabalho eu iniciei o trabalho e hoje o Luiz Eduardo, que é o encarregado da LGPD, que ele faz parte do quadro da STI. Então, assim, todas as nossas ações, elas estão pautadas, estão de acordo com a LGPD. Então, assim, nós estamos seguindo todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, nós temos a segurança da STI, dos nossos servidores, da nossa infraestrutura e também dos normativos que a gente tem atendido, né? A gente atende tanto os normativos internos que o tribunal tem, né, quanto a LGPD. Então, assim, a gente garante, assim, que o servidor ali, assim, o nosso, assim, o servidor, assim, quando ele for analisar um documento, fazer um parecer, ele tem toda a segurança do tribunal a seu dispor, né? Garantida pela STI, né? Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, porque agora eu quero chamar a sua atenção para a aprovação da PEC da essencialidade. Vamos conferir com o Roberto César. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 4, por 414 votos favoráveis, a proposta de emenda à Constituição número 39 de 2022, conhecida como PEC da essencialidade. A medida reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao exercício do controle externo da administração pública. O TCM de Goiás esteve representado pelo presidente conselheiro Joaquim de Castro, além de conselheiros, procurador-geral, procuradores, secretários e servidores. O presidente destacou a importância da aprovação para o fortalecimento do sistema de controle externo. É um dia importante hoje em relação à votação da PEC da essencialidade. Isso dará estabilidade aos tribunais de contas, mais independência e, por outro lado, também fará com que os tribunais tenham status constitucional, exemplo que tem Defensoria Pública, Polícia Federal e tantos outros órgãos. E os tribunais precisam, para os tribunais de contas dos municípios, a importância que é porque tira do Legislativo Estadual a prerrogativa de querer extinguir o Tribunal de Contas. Então isso é importante, que dá um pouco mais de independência para o nosso trabalho. Então, aqui cumprimentar muito a todos que estão envolvidos, principalmente o conselheiro presidente da Tricom, Edilson, que tem sido um gigante e tantos outros. Cito aqui o Edilson, que representa todos nós, mas eu tenho certeza absoluta que isso será uma grande conquista para todo o sistema de tribunais de contas. A deputada federal Leda Borges reforçou a relevância dos tribunais de contas municipais como instrumento de transparência e eficiência na gestão pública. Nossa orientação é sim, com os mesmos argumentos que utilizei anteriormente,
dizendo da importância dos tribunais de contas dos municípios. No nosso estado de Goiás, nós possuímos um Tribunal de Contas municipal de muita competência, um tribunal que é orientativo e não apenas, e não é punitivo, e os gestores municipais necessitam destas orientações para que a gestão municipal seja mais eficiente, mais transparente e utilize os recursos públicos com maior necessidade para a sua população. Portanto, o nosso voto da Federação PSDB Cidadania e o nosso entendimento é para o sim. O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota, encerrou a votação destacando que a aprovação da PEC representa um avanço institucional importante para o país e reforça o papel dos tribunais de contas na defesa do bom uso dos recursos públicos. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 39 de 2022. Estendo os cumprimentos a todos os conselheiros de tribunais de conta dos estados e dos municípios aqui presentes. De acordo com as regras, após a aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, a emenda deve ser promulgada em sessão solene, convocada especialmente para esse fim. Estamos de volta aqui com o TCM Notícias. Estamos conversando com o Marcelo Oliveira, que é o superintendente de tecnologia da informação aqui do TCM. E aí, Marcelo, o que você achou da aprovação dessa PEC, hein? Nossa, foi algo assim que a gente pode comemorar, né? Que tanto para o tribunal como para nossos servidores e até para os próprios conselheiros, assim, ele nos dá a tranquilidade da gente continuar o nosso trabalho. Eu acho que ela valoriza o trabalho do tribunal, né? Mostra que o tribunal ele é essencial para o estado de Goiás e para os seus jurisdicionados, né? Nós fazemos um trabalho muito sério, todos os auditores, servidores, comissionados, todo o quadro do tribunal é muito empenhado, né? Então, nossa, assim, sem sombra de dúvida, uma vitória maravilhosa, né? E vai dar segurança para o tribunal para os próximos anos, né? Que assim, nós temos muitos, assim, assim, o servidor do tribunal, ele respira o tribunal. Eu já trabalhei em instituição privada, já trabalhei em outro órgão público, assim, e vejo tanto que o tribunal, os servidores é engajado. E faltava essa PEC para dar tranquilidade para todos nós, né? Para a gente poder continuar esse belo trabalho que é realizado. De fato, e o presidente Joaquim, ele foi assim um guerreiro, ele foi incansável na luta pela aprovação dessa PEC, né? De parabéns, assim, o conselheiro Joaquim, assim, é uma pessoa, assim, que extremamente engajada, e nesses últimos 8 anos, eu que estou mais próximo dele, assim, eu sei da luta que ele teve para conseguir essa aprovação, né? Que não é fácil, né? Então, assim, você tem que ter paciência, às vezes a gente pode desanimar, assim, fazer, o negócio não está caminhando, assim, mas ele não desistiu nunca, né? Então, assim, o conselheiro Joaquim, assim, ele vai estar, assim, para nós, servidores, assim, a fazer, no nosso imaginário, assim, do resto da vida, né? Sem sombra de dúvida, Marcelo. Agora, voltando aqui a falar da TI, né? Qual é o incentivo que vocês lá do setor têm para continuar se aperfeiçoando, se qualificando e, inclusive, passar esse entusiasmo para os estagiários? Porque tem estagiários, né, lá na tem. tecnologia da informação. Na verdade, assim, o grande entusiasmo que a equipe tem, assim, que é a coesão e a unidade, né? A STI, todos os servidores ali, nós somos muito unidos, né? Então, assim, o pessoal de tecnologia, ontem eu tive uma reunião com um outro órgão, né? E a gente conversando, assim, falou assim, nossa, como que... Parece que a TI, assim, todo mundo conhece, né? E quem está na TI são profissionais, assim, que gostam de ajudar, gostam de desafios, né? E o que motiva muita gente são os desafios, né? Todo dia tem uma novidade. Eu falo assim para os estagiários, você citou os estagiários, assim, você tem uma coisa que vocês nunca vão morrer de tédio com TI, que todo dia tem um desafio novo, né? Então, assim, a gente tem que estar
aprendendo, todo dia a gente tem que estar aprendendo. Eu já estou com 34 anos de atuação na área de tecnologia e até hoje eu tenho que estar aprendendo. Então, assim, isso motiva a gente, assim, isso mantém aquela chama, aquela vontade, assim, da gente continuar crescendo. Eu até brinco lá com a minha esposa, assim, eu vou fazer no ano que vem 54 anos, mas eu acho que minha cabeça é de 20, né? Porque a TI faz eu ter esse ânimo, né? Assim, eu trabalho com uma equipe, assim, que eu, assim, dou graças a Deus, assim, que é uma equipe muito empenhada, assim, que sempre responde, né? Assim, todos os desafios, ninguém deixa ninguém na mão, então isso motiva muito a gente. Bom, você falou aí da integração, da parceria, da coesão, do entusiasmo, e a gente percebe que o TCM de Goiás tem isso com os outros tribunais e com o TCU, inclusive. Sim. Como é que funciona? Vocês trocam soluções entre os tribunais, tem essa parceria, cedem ferramentas, softwares? Conta um pouco pra gente como que funciona isso aí. Sim, já tem... nós temos um grupo de gestores de TI que ele funciona desde 2017. Ele começou no WhatsApp, já fizemos vários encontros presenciais. Além desse grupo, hoje a grande vantagem é que a tecnologia hoje ela ajuda a gente assim, a comunicar com... Eu estou em Goiás, comunico com o Amazonas, comunico com o Rio Grande do Sul. Então assim, as TIs de todos os TCs, elas viram que não adiantava cada um caminhar sozinho, né? Que o melhor é unir forças, né? Então, desde 2017 começamos primeiro no grupo de WhatsApp, fizemos o primeiro encontro e com isso foi crescendo, né? Hoje, esse ano minha equipe participou da rede Inovar, o nome agora me fugiu um pouco, Integrar, da rede Integrar, participamos de quatro eixos da rede Integrar e esses eixos outros tribunais apresentavam novidades, né? Então, assim, compartilhavam informações. Então, assim, a troca de informações entre os tribunais de contas hoje, ela é uma realidade. A Tricom, ela incentivou muito essa troca. Todo ano estão tendo vários encontros. Essa semana mesmo eu não consegui participar, mas está tendo o TCM DFTech, né? Que é uma apanhada das tecnologias, né, dos TCs. Nós criamos um grupo assim, que nós disponibilizamos todas as ferramentas que nós temos, igual, por exemplo, nós temos o Sophos. O Sophos hoje nós devemos, sim, se eu não estou enganado, pelo menos 10 órgãos eles utilizam o Sophos, né? O Sophos é uma plataforma de ensino, né, da Escola de Contas. Da Escola de Contas. E toda hora tem alguém... Foi desenvolvida pelo TCM de Goiás? Ela começou, era uma ferramenta do TCE do Ceará, que a gente chegou aqui, mas ele não atendia muito na realidade, aí nós pegamos ele como uma plataforma inicial e desenvolvemos o nosso, né? Mas hoje é uma plataforma de sucesso, né? Que todo mês tem alguém procurando informação do Sophos, né? Às vezes a gente não consegue nem atender a tanta demanda, né? Mas nós temos o Sophos, o Colari, nós já fizemos várias reuniões com outros tribunais que não chegaram a levar o Colari, mas vieram para conhecer como que foi feita, assim, como que a gente desenhou a arquitetura, né? Como que o Colari funciona, para que serve. Então, assim, vários outros tribunais já vieram, entenderam, e como a gente também já fez isso com outros tribunais, né? E você pega aquela ideia e leva para o seu tribunal, né? Então, assim, essa parceria hoje, ela é constante e hoje ela é fundamental. Ninguém vai caminhar... semana passada, que eu estava comentando com você mais cedo, né? Enquanto a gente estava vindo aqui para a gravação, eu participei do AI Brasil Experience, né? Que é um dos maiores eventos de IA da América Latina, né? E o que eu mais escutei nas palestras, nós fomos convidados para palestrar lá, levamos o ChatDoc, né, que é em parceria com o UFG, né? Nós fomos a convite da CEI e o UFG, e o que a gente mais escutava nas apresentações que acabamos participando, né, era isso, que você hoje não faz nada sozinho, né? Quem quer desenvolver tecnologia precisa de parcerias, né? Por quê? Porque a tecnologia, ela muda muito rápido. Hoje a gente está falando de uma novidade, daqui uma semana ela já pode não ser tão novidade, pode ter outra, né? Então, assim, a gente precisa de estar com essa integração
E hoje nos tribunais a gente tem essa integração, outros órgãos que não são tribunais de contas, nós conseguimos abrir portas também, a gente consegue conversar. Ontem, né, nessa conversa que a gente teve com outro órgão aqui de Goiânia, eles vieram para fazer um acordo de cooperação com a gente, aí já conversamos de outra ferramenta, então assim, é uma troca constante, né? Muito dinâmico, é muito dinâmico. E é muito bom, assim, porque o pessoal é muito disponível, né? Assim, outros tribunais também são muito acessíveis, então assim, é muito, muito bom. Marcelo, qual é a importância do fator humano no uso da ferramenta inteligência artificial na análise de processos sensíveis? Suponhamos que apareça um processo lá, vamos supor, pandemia, que era algo que a gente assim não estava preparado, ninguém esperava, e foram feitas inúmeras compras emergenciais. Eu não posso simplesmente pedir para a inteligência artificial ler esse processo, analisar e desconsiderar o fator humano. Não, de forma alguma. É muito importante a sua pergunta, Luciana, que inclusive esse é um assunto assim, que a gente tem discutido muito, inclusive com os professores da Federal, né? Como parte do nosso convênio, né? Então, assim, a IA, ela ajuda, ela veio para ajudar, só que a IA, você não pode simplesmente assim, jogar todo o seu trabalho para ela realizar. O fator humano, ele é fundamental, porque a IA erra, a IA ela pode te levar para um caminho que não seja o que você esperava, né? Então, assim, o fator humano, ele não é dispensável com a IA. A IA, ela veio para te ajudar, ela agrega muito, ela vai evoluir muito, mas o fator humano, ele precisa. Você não pode, você tocou agora assim na questão de processo sensível, processo sigiloso, até nos processos mais simples, a validação humana ela é necessária, porque tem uma questão assim que a IA, a gente fala dos viés assim, ela pode levar a um parecer assim para um rumo assim que não é o pensamento do tribunal ou do auditor. Então, ele precisa estar envolvido o tempo inteiro, né? Então, assim, ela facilita, vou te dar um exemplo aqui. Imagina você ter que analisar arquivos com 2.000, 3.000 páginas. Então, assim, um arquivo desse, assim, ó, você joga na IA, assim, ela vai te trazer um resumo, ela pode gerar alguns documentos, ela vai facilitar o seu trabalho, mas ela não vai eliminar o auditor. O auditor, ele precisa estar ali validando, ele precisa estar ali conduzindo. É por isso que a STI, a gente sempre fala muito lá, assim, que assim, o trabalho da STI, ele é fundamental, porque nós estamos hoje trabalhando com as ferramentas, junto com a universidade, para quê? Para a IA ser o mais assertivo possível. Mas ela vai eliminar o fator humano? Não. O fator humano, ele é fundamental. Então, assim, o nosso auditor, ele sempre vai ter que dar vamos falar assim, o cheque final, né? Assim, o ok final. Então, assim, aquela ideia assim, a IA, ela vai eliminar todos os servidores ali. Não, não vai. Só que ela vai otimizar o trabalho, ela vai fazer o auditor ter um trabalho mais especializado, né? Então, assim, você sai daquele trabalho mecânico, assim, de só pegar aquele monte de documento, vou na página tal, olhar, não. Você consegue ter uma visão global, você consegue ter mais informações, você consegue trabalhar mais, de forma mais efetiva, mas substituir o humano, assim, pelo menos eu conversando com especialistas, assim, semana passada, assim, troquei muita ideia, assim, com pessoas que são assim, referência no Brasil e no mundo, assim, falando assim, não, o fator humano, ele é muito importante e ainda por muito tempo, né? Pois é, aí agora eu quero ver o seguinte, recentemente o tribunal apresentou o planejamento estratégico, né, 2025, 2030. O que está previsto para a informática nesses próximos 5 anos aí? Boa pergunta, Luciana. Eu trabalhei, eu fiz parte da comissão que elaborou o planejamento estratégico do tribunal, né? E qual que é a parte boa? 80% das ações que estão no planejamento estratégico, ela depende direto ou indiretamente da TI, né? Então, é muito importante porque o planejamento estratégico ele é o direcionador onde o tribunal quer chegar em 2030.
E no nosso caso, o PDTI e o nosso PET, ele usa o planejamento estratégico do tribunal e dá o direcionamento da tecnologia, né? Então, em termos de tecnologia, 2025 a 2030, ele é um desafio. Teve até, assim, quando a gente apresentou o planejamento estratégico, quem leu assim, alguns colegas falaram assim, nossa, para TI ele vai ser assim, um desafio. Por quê? Nós pretendemos, até 2030, tá implementado o colar contábil, que nós vamos substituir o atual analisador, né, que é assim, ele já vem numa tecnologia antiga, já não atende todos os anseios. Então, assim, nós temos o colar contábil, que ele vai trazer o tribunal para análise contábil mesmo, assim é uma nova forma do tribunal trabalhar, né, assim, que os auditores da área contábil já, eles pedem há muito tempo. Nós vamos finalizar o processo eletrônico, não que a gente não tenha já, assim, os processos de forma eletrônica, mas o processo eletrônico, que é a nova plataforma, a gente já quer no ano que vem, que ele já atinja pelo menos assim, próximo dos 80% dos processos do tribunal, e 2027 já 100% dos processos. Dentro do processo eletrônico nós vamos ter várias ações com utilização de IA, colar contábil que eu já falei, a evolução do chat doc. Nós vamos estar finalizando também o SAG Digital. O que é o SAG Digital? É um sistema administrativo que vai abarcar todas as atividades administrativas do tribunal, que vai desde portaria, pedido de diária, requisição de material, almoxerifado. Então, assim, todo o tribunal ele deve estar 100% digital até 2030. Talvez antes um pouquinho, né? Mas então, assim, é um desafio, né? Assim, que nós temos, assim, igual assim, para TI, pessoal e orçamento, é sempre um desafio, né? Então, assim, nós temos uma equipe enxuta, um orçamento enxuto. Então, assim, por isso que quando você perguntou mais cedo, como que você se mantém motivado? Não, é que a equipe gosta de motivação, né? Então, esses desafios, eles não desanimam a gente. Eles fazem a gente ter mais ânimo de conseguir chegar lá, né? Então, assim, em termos de tecnologia, eu acredito que os próximos 5 anos, o tribunal, ele vai dar saltos, igual a gente tem visto, assim, enormes, né? Então, assim, são muitas ferramentas. Provavelmente nós vamos ter muito mais IA. Ano que vem a gente já deve entrar com aposentadoria também no processo eletrônico. Pensão, a gente está fazendo evoluções, né? Então, assim, nós vamos ver uma agilidade nesses processos. Às vezes, algum processo que você poderia demorar meses, com a ajuda da IA e o processo eletrônico, nós devemos reduzir bastante esse tempo. Então, assim, para o jurisdicionado vai ser muito bom, para a sociedade vai ser muito bom. O colar contábil, quando ele estiver no seu pleno funcionamento, ele vai ser igual aconteceu com o colar pessoal. Ele acabou, assim, gerando uma revolução na gestão de pessoas, né, dos municípios, que você tinha muitas vezes, contratavam um servidor e não tinha lei. Hoje, com o colar pessoal, assim, você é obrigado a ter lei. Então, assim, você obrigou os municípios, né, eles a se organizarem, né? Colar licitações, aconteceu isso também. E o colar contábil, ele vem para dar esse complemento, né? Que aí nós vamos fechar toda a parte da gestão municipal, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista, porque agora nós vamos saber de um evento que o TCM realizou para promover a acessibilidade. O TCM de Goiás realizou no plenário a palestra 2025, Ano da Pessoa com Deficiência. O evento destacou a importância da acessibilidade como compromisso institucional e reforçou práticas de inclusão e combate ao capacitismo. Estiveram presentes o presidente Joaquim de Castro, o procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e os procuradores de contas José Gustavo Ataíde e José Américo da Costa Júnior. Os servidores acompanharam com atenção as palestras sobre o tema.
A educadora Gessilma Dias e o servidor público Trajano Figueiredo falaram como evitar atitudes discriminatórias e tratar adequadamente as pessoas com deficiência. Mas a atitudinal, ela depende de nós, depende de cada um. Então, é um jeito de tratar as pessoas, a forma que elas gostam de ser recebidas naquele ambiente. A língua de sinais é uma acessibilidade atitudinal. A gente precisa aprender língua de sinais para se comunicar com as pessoas surdas no ambiente que a gente está ou em algum ambiente que a gente for passar, né? Então, essa para mim é a mais difícil de lidar, né? Porque a gente precisa de conscientização. Ação, acima de tudo, comunicação, faz toda a diferença no ser, independente de deficiência. E qual que é o papel da empatia nesse processo? É você aceitar o outro como ele é. Sem preconceito, sem discriminação, simplesmente aceitar. Sou diferente, você é diferente, nós somos diferentes. O procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, Sérgio Caribé, apresentou o tema acessibilidade como compromisso institucional, atuação do Comitê Técnico do IRB e a nota recomendatória conjunta. E falou sobre o papel dos órgãos de controle na promoção da acessibilidade e na inclusão das pessoas com deficiência. Então, acho que o tribunal, não apenas cobrando, mas, sobretudo, indicando caminhos para que o gestor... Estamos de volta com o TCM Notícias, conversando com Marcelo Oliveira, que é o superintendente de tecnologia da informação. Você falou aí da redução dos prazos, né, dos processos terem mais celeridade, serem concluídos mais rapidamente. Já é possível mensurar uma redução no tempo? Já é possível perceber alguma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou lembrar o tempo exato, mas admissões esse ano que a gente teve um trabalho da TI junto à SAG Atos Pessoal. Admissões que demoravam, assim, estava demorando assim, mais de 6 meses, com a ajuda da STI em cooperação com o pessoal da SAP. Hoje a gente consegue assim, fazer várias admissões, a gente conseguiu reduzir um volume que estava vamos falar assim, estocado, né, de 6 meses para 1 mês. Eu não sei se é o valor assim, exato, mas a gente consegue ter um ganho de mais de 50%, 60% no tempo dos processos, né? Pensão, ele deu um acelerado, mas eu não sei te falar exatamente. Mas com certeza, Luciano, o que a gente pode afirmar, assim, prazo de aposentadoria, por exemplo, assim, os processos, quando você tiver ele totalmente no processo eletrônico, com a ajuda da IA, os prazos vão reduzir. Então é difícil a gente eu mensurar, eu devia ter anotado assim. Não, mas tá indo bem, tá tranquilo. Mas assim, o ganho ele é real e é perceptível. Tanto para o tribunal quanto para o jurisdicionado, né, que está lá na outra ponta, a prefeitura, a Câmara Municipal. Né? E o que você vê aí com essas ferramentas, a tecnologia? Qual que é o futuro do controle externo na sua visão? Eu acho que o controle externo ele vai poder atuar cada vez mais próximo do cidadão, né? Porque hoje o servidor, o auditor, ele vai reduzir, assim, ele vai conseguir ter mais eficiência, não vai precisar ficar tão envolvido com o processo. E ele vai poder ter tempo assim para planejar as ações e você tá mais próximo a quem precisa, né? Assim, vai poder acompanhar mais próximo os municípios, né? As ações, o que é realizado. Se precisar ir numa escola, você vai ter como assim, planejar melhor a auditoria, porque hoje você fica muito demandado com um processo, né? Então assim, a tecnologia ela vem para ajudar nisso, né? Aquele trabalho que é repetitivo, ela consegue agilizar, né? Ela consegue tirar essa parte assim, muito burocrática, assim, vamos falar assim, muito burocrática, e deixar ele mais para um trabalho mais intelectual, né? Então você vai conseguir ir mais a campo, né? Você vai conseguir fazer mais auditorias, que eu acho que para a sociedade ela vai ser um ganho.
Bom, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa, mas lembrem que, vocês se lembram que no início eu falei que foram votados mais de 100 processos? Pois é, nós vamos conferir agora como foram as sessões do Pleno e da Segunda Câmara. Na sessão de quarta-feira, 29 de outubro, o Pleno julgou 62 processos da pauta número 141. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos, Laécio Guedes do Amaral e Maurício Azevedo. O procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O vice-presidente do tribunal, conselheiro Daniel Goulart, participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada. Para assistir, basta acessar o canal do tribunal no YouTube. Na quinta-feira, 30 de outubro, a Segunda Câmara julgou 54 processos da pauta número 142. Foram aprovados balancetes e aposentadorias. Participaram da sessão os conselheiros Valcenor Braz e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Laécio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, a tradutora Evanúzia Oliveira e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada e já está disponível no canal do Tribunal no YouTube. Estamos de volta aqui com o nosso TCM Notícias, conversando com o Marcelo Oliveira, aqui da Superintendência de Tecnologia da Informação do TCM. Marcelo, o espaço é seu, caso você queira deixar alguma mensagem a respeito da inteligência artificial, da tecnologia, da cidadania, do controle externo, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, Luciana, assim, que é importante a gente trazer assim, que a tecnologia também, ela não é só máquina, né? Ela é feita também por pessoas, né? E as pessoas que trabalham na TI, elas são assim, pessoas assim, que elas pensam sempre em estar melhorando, né? Assim, sempre trazer algum benefício, né? Seja para o nosso servidor, seja para a sociedade, né? E a STI, ela tem esse espírito assim da gente assim, sempre tá trazendo assim, ó, tá melhorando, né? Melhorando o tribunal, melhorando as ferramentas do tribunal para que a sociedade tenha mais acesso, a gente consiga acompanhar melhor, né? Então assim, a TI do TCMGO está à disposição, então assim, a gente sempre que for preciso, nós somos a gente ali assim, eu até brinco assim... Que, é assim, só fazer um ticket, né? Faz um ticket, liga... que vocês atendem. Então assim, a gente está sempre recebendo, então assim, e a gente está sempre disposto a ajudar. Então assim, a gente sim, tem aquele espírito, né, de união, né? Então é importante... tanto para a sociedade quanto para o tribunal em si, né? A tecnologia, nós assim, do TCM, ela é feita por pessoas, né? Feita por pessoas para pessoas, né? E a gente tem assim todo um lado humano, então assim, a gente fica vendo esses filmes, igual você estava brincando assim da Skynet ia tomar o poder, não era ficção. A STI não vai tomar o poder, assim, a gente quer poder contribuir, né? Contribuir para um tribunal melhor, para um Estado melhor e para uma sociedade melhor, né? Tá certo, então. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Para você, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Olha, e siga o TCM de Goiás nas redes sociais. Lá você acompanha o nosso dia a dia, fica sabendo de tudo que acontece e caso tenha algum assunto que você queira ver aqui no TCM Notícias, mande um e-mail, comunicacão, tá? Sem cedilha e sem tio, comunicacão@tcmgo.tc.br, tá bom?
Siga as redes sociais, mande um e-mail e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.